Eu tive uma palestra ontem, né? Acabei não falando sobre as linhas de financiamento. Então, estou dando hoje a palestra novamente, no assunto diferente, claro. Atuo no agronegócio, né? Claro, dá para perceber, justamente com as soluções em energia para o agronegócio, né? Então, quando eu falo soluções de energia, não é somente falando do solar, porque daí a gente pode ter outras oportunidades, como eficiência energética, por exemplo. Atuo aí na WEG aí há 7 anos na parte da solar, e a gente viu a necessidade de realmente de entender o nicho, né? Porque quando a gente fala do agronegócio, ele é um nicho diferenciado, não vou falar que é mais ou menos exigente o cliente, mas ele é diferente. Né? Tanto quando a gente fala das soluções, quanto a gente fala aí do perfil de cliente. Né? Então tem perfis diferenciados para atendimento e tanto quanto falar de prospecção para o agronegócio. Né? Mas não vim aqui falar sobre mim, muito conteúdo aí no meu Instagram, justamente com as oportunidades que se tem no agro, além das soluções aí dedicadas e específicas. Mas sobre a WEG, né, eu comentei ontem sobre a WEG, mas o que eu quero só falar... O faturamento, né, um pouco mais de 59% do faturamento da WEG são produtos lançados nos últimos 5 anos. Isso significa que é uma empresa de tecnologia e engenharia. A gente adora solução, a gente adora desenvolver, adora avaliar o segmento do agronegócio para ver o que ele está precisando. Justamente porque quando a gente fala no agronegócio, a gente fala aí com problemas de energia. Porque se não tem problema, ele vai fazer o on-grid convencional. Por isso que eu também não falo na minha apresentação muito sobre on-grid, que é o convencional conectado à rede, aí desse a gente tira um pouco o foco do agronegócio. Tá? Quinta maior empresa do Brasil, então aí em valor de mercado, perdendo para bancos e para mineradoras, e aí a gente acaba ficando... em vantagem, digamos assim, quando a gente fala aí do menor risco de bancabilidade aí, para uma garantia aí de 25 anos, por exemplo, de geração. Mas vamos entrar diretamente nas soluções do agronegócio. Gosto muito dessa tela para mostrar algumas oportunidades que se tem no segmento. Eu falo aqui de aviários ou suinocultura, né? É um segmento muito importante no agronegócio, justamente porque casa muito bem com energia solar, que é no período do dia, período diurno, que tem o maior consumo, que é quando liga os motoventiladores para refrigerar as granjas. Né? Então, casa muito bem nesse alto consumo. Aqui eu mostro silos, armazenamentos de grãos, mas daí quando a gente fala aí desse segmento, normalmente já está mais próximo à BR, a logística já é melhor, já tem uma infraestrutura de energia mais próxima, então conectado à rede. Aqui como se fosse uma fazenda de gado, tá? Pode ser um gado não confinado, com espaçados, ou seja, é uma solução de bombeamento, uma aplicação específica para bebedouros de animais, por exemplo, né? Tem uma bomba, um bebedouro e uma usina solar ao lado, justamente movimentando, ligando os motores. Aqui uma flutuante, né? Para aproveitamento de uma área útil do lago, o armazenamento, é muito comum a gente ver isso. Apesar da estrutura ser mais cara, mas é uma opção e uma demanda muito grande no segmento do agronegócio. Porque hoje, né, o próprio produtor rural, ele faz avaliação do terreno. Aí tu pensa sempre assim, pô, mas o agronegócio ele tem muita terra, né? Pô, terra é problema, espaço é problema para fazer usina. Hoje ele já avalia o payback em cima disso. Quanto que esse hectare de terra, por exemplo, ele consegue produzir com grãos, com o segmento dele? Ele já avalia, já faz essa avaliação. Então, a gente tem uma demanda grande para isso. Aqui o nosso carro-chefe hoje, a gente fala aí do pivô de irrigação. Então existe solução solar para partir o pivô por inteiro, tá? Eu já falei aqui que eu não vou falar muito sobre o sistema on-grid, porque é como se fosse a fazenda, não tem problema de energia, ele consegue aumentar a demanda contratada dele. Então, a solução convencional ou Grid Zero, né, que é conectado à rede, porém sem injeção. Mas não é o destaque aqui dessa apresentação. Vamos diretamente para soluções de bombeamento, né? Existe um princípio muito básico, né, que é onde tu tens os mesmos módulos aplicados, com as mesmas estruturas, porém existe aqui um inversor.
esse inversor ele é dedicado para bombeamento. Então ele pode ser tanto on-grid quanto off-grid. Desculpa, ele pode ser off-grid ou híbrido com outra fonte. E aí, o funcionamento aqui gera CC, o inversor parte uma bomba trifásica, a bomba trifásica leva água, ou seja, fluidos aí para um reservatório, uma aplicação de uma caixa d'água. Nesse exemplo, a gente vê aí como se fosse aqui uma casa de caseiro, né? Um banheiro, um bebedouro de animal, ou a própria irrigação do campo. Esse é o inversor, essa é a carinha dele, inversor dedicado para bombeamento, a gente tem um no stand. Ele vai de 0,25 CVs até 750 CVs, ou seja, parte todo tipo de bombas, tá? Trifásicas, só temos a solução de bombas trifásicas, tanto nas concepções off-grid ou híbrido, né? Então aqui a gente é comum a gente falar de só solar, ou solar com rede, com a rede CA, ou solar com gerador a diesel, podendo também ser solar com baterias. E aí nas concepções de simultaneidade de fontes, ou não simultaneidade de fontes. O próprio inversor faz esse controlador, ele controla, ele já é um controlador inclusive, onde ele prioriza solar, deixando a segunda fonte desligada, quando é não simultâneo. E aí ele fica detectando, por exemplo, meio-dia entrou uma nuvem. Ele vai desligar a energia solar e entrar o gerador a diesel. E aí, se você precisar sempre estar na nominal, porque a gente sabe que há uma variação quando a gente só utiliza só solar, aí tu utiliza a segunda fonte como simultâneo. É como se fosse um acelerador de carro, um gerador, né? Então, o gerador, ele está ligado, acaba gerando energia através de solar, e aí entrou uma nuvem, ele vai acelerando com o gerador a diesel, mantendo sempre na nominal. Aí tu não tem queda. Quando é não simultâneo, é uma ou outra. Tensões de entrada, mas ele é específico aqui para motobombas, tudo que for motobombas, motoventiladores, motores de maneira em geral, tá? Então, nessa concepção, a gente não precisa, por exemplo, da rede, né? Se a rede cair, ele vai continuar mantendo. Eu vou falar agora sobre pivô de irrigação, que também é um bombeamento, né? Antes eu falei de um sistema para partir uma única bomba. Quando a gente fala de solução de pivô de irrigação, a gente fala para multibombas, né? Porque o pivô, tu tens uma alimentação principal e tu tens os motores de tração, que eles ficam aqui nas rodas, por exemplo, tá? Esse é a solução engenheirada. Por que engenheirado, né? Porque cada pivô é diferente, cada fabricante é diferente, as potências são diferentes, então existe uma análise mais criteriosa para fazer, mas existe toda igualzinho a solução para partir uma única bomba, a gente tem para partir multibombas nas concepções on-grid, híbridos com gerador a diesel, com concessionária, com baterias, e até na concepção aí do Grid Zero, né? Então, dentro dele, para vocês entenderem a solução, existe um inversor que parte a bomba principal, que é a bomba de maior potência, e existe também um inversor que parte todos os motores de tração. Entre eles há um sincronismo, porque ele não pode estar andando sem jogar água nos springles, que é os braços, e nem o inverso, né? Nem o braço parado, ele inundando aí um único ponto. Então, aqui há um sincronismo dentro deles, que já sai um painel plug and play, diretamente na obra, e aí a gente acaba conectando diretamente ao comando. A gente acaba não mexendo nas configurações e comando do pivô de irrigação, tá? Isso aqui a gente tem vendido a alguns, a nosso principal cliente hoje é Vale, mas temos Bauer, temos Foquin, que temos também a Lindsay envolvidas nisso, e também a Pivot. Outras soluções em energia, né? Porque eu falei que a gente não tem somente solução para solar, né? Então a gente fala de eficiência energética, que vocês integradores que têm engenharia também podem aproveitar a oportunidade nisso, fornecendo isso aqui, né? Substituição de motores. É comum a gente ver fazenda aí de 30 anos de idade, por exemplo, e com certeza os que não cresceram quebraram, mas nenhum estagnou, significa que inseriram mais motores e ainda continuam com aquelas bombas antigas, aqueles motores antigos. E se você substituir, por exemplo, para uma bomba mais moderna, pô, ao invés de fazer uma usina de 1 mega, por exemplo, tu vai fazer uma usina de 700, 800K.
tá? Um exemplo aqui, mas é a substituição de motores. Aqui a gente fala aqui de QGBT, né? Adequação, fiação adequada, às vezes bitola, substituição. Tudo isso vai agregar valor, ao invés de fazer somente solar, fazer uma análise de energia para o cliente. Tá? Além disso, a gente tem aqui o corretor de fator de potência, que também é muito convencional e muito comum no agronegócio. Hoje já não se fala mais de multa de excedentes, né? As concessionárias elas mudaram esse nome, colocaram como somente excedente de reativos. E aí você vê lá uma conta com excedente de reativos de 3, 4 mil reais, numa conta de 100, 120 mil reais, por exemplo. Inserindo isso aqui, esse banco de capacitor, por exemplo, tu acaba reduzindo e até retirando, excluindo aí esse excedente de reativos. Tá? Isso aqui dá um payback altamente atrativo. Tá? Dá menos de 1 ano o payback desse produto. E tu inserindo dentro de um kit fotovoltaico, isso é um produto aqui fabricado em Jaraguá do Sul, inserindo dentro, tu acaba tendo a isenção dos impostos, né? ICMS e IPI, por exemplo. É um produto que a gente vende muito quando a gente fala do kit e acaba até se diferenciando, né? Tu acaba até se diferenciando aí dos demais, porque também a gente vê aí no mercado do agronegócio aquela pilha de orçamentos que se tem. E por que não fechou ainda? Então, existe um critério para isso e até uma confiança maior. Armazenamento de energia. Existem 2 soluções e aplicações para o agronegócio. Isso aqui é muito comum, né? Os residenciais de pequeno porte e os industriais de grande porte. Então, quando a gente fala aí no agronegócio, casas de caseiro é uma demanda muito grande, onde não tem energia ou falta energia. Acaba durante o dia carregando as baterias e utilizando aí no período da noite, a partir das 16 horas, das 18 horas, por exemplo, até as 22, nas concepções, né? On-grid, os módulos carregam as baterias, tu descarrega ao momento que tu quiser. A parte de híbrida, né, onde tu pode ter uma rede, inclusive, e a parte lá do on-grid, off-grid, onde tu tens uma separação aqui, tu tens um QTA box, um quadro de transferência, onde tu consegue usar a bateria somente para algumas cargas críticas, umas lâmpadas de emergência, uma bomba, por exemplo, também tu consegues utilizar. Essas são as concepções que a gente utiliza no agronegócio, muito mais nas casas de caseiro, né? Então é essa a solução. E aí o deslocamento, isso aqui também para bombas a gente pode utilizar de pequeno porte, é onde a gente tem uma curvatura, onde aqui é a parte da solar, o verde. Se entrar uma nuvem, por exemplo, ele vai compensando com as baterias. E todo o excedente, a gente acaba carregando as baterias para utilizar em outro horário, tá? Esse é um cenário aí muito usual que a gente tem vendido. E ainda a gente vai falar dos grandes. Olha a infinidade, né? Tivemos aí no país o Coldplay, que exigiu aí que fosse baterias, que eles têm um modelo de sustentabilidade. Esse foi um modelo que eles queriam utilizar, tá? Mas no Brasil não tinha ainda. Então, algumas concepções são modulares, aí é de grande porte, porque cada célula são 50 kWh. A gente consegue aí passar aí para fazendo infinito, né? Quanto quiser. Entrando agora na linha de Finames, né? Dos BNDES, isso aqui é uma questão que eu não consegui passar ontem. Retirada do site do BNDES, o fluxo, para quem não conhece, esse fluxo é simplificado. A gente tem o distribuidor ou fabricante, fornece uma proposta para o comprador ou integrador. O integrador conversa com o agente financeiro, manda a proposta para o banco conversa com o BNDES. O BNDES avalia o escopo e se está credenciado. Porque existe uma regra do BNDES, que é justamente ou tu utiliza módulo nacional, ou você utiliza o inversor nacional, ou se for para sistemas maiores que 375 kW, utiliza o tracker. Tá? Então, uma ou outra. Então, nota que a gente tem um inversor nacional, tanto o string, que é de 20 kW, quanto os de bombeamento. E aí eu utilizo o módulo, por exemplo, importado. Dentro do kit, o peso do inversor é muito menor. Então, ficando muito mais atrativo. Tá? Falando do Plano Safra, né, recentemente, isso aí era o mais aguardado
aí pelos produtores rurais, né? Então, a gente vê aqui um montante disponibilizado, 364 bilhões, mas o que financia energia solar, a gente fala aqui de 92 bilhões, que entra nas linhas de investimentos, né? Então, quais são estas linhas de investimentos? A gente tem o pequeno, para o pequeno produtor rural, para o médio produtor rural e para o grande produtor rural, tá? Por que é o pequeno produtor rural? Porque é o máximo financiado. A gente fala do PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, por exemplo. Eu consigo financiar no máximo 200 mil. Aqui está errado, tá? Aqui para energia solar é 4%, tá? Então só uma correção no PRONAF. E aí a gente tem o médio produtor rural, que é o PRONAMP, o Inovagro. E aí a gente também se enquadra aqui no Moderagro para o médio produtor rural, com essas taxas. E ainda o Renovagro, que é o novo, é o antigo plano ABC+, né? No passado era esse, porque o grande produtor rural, porque aí tu consegue financiar até 5 milhões. Essas taxas aí podem parecer altamente atrativas, é bonito, né? Mas quando você vai solicitar, por exemplo, no banco, há um ponto muito importante, que é justamente porque existe uma taxa TR ou uma taxa administrativa que o banco cobra. Então, não se engane, que também não é esses valores aí, né? É um pouco mais alto. Vai depender da negociação, do score de cada um, mas isso aqui é do BNDES e o banco, o agente financeiro, ainda cobra um adicional, tá? Então, essas são as principais. Quando tu tens aqui uma irrigação, tu também consegue adicionar, né? Se tu quiser fornecer, por exemplo, um bombeamento junto, esse plano Pró-Irriga também é permitido com energia solar. Alguns cases. Aqui um ambiente totalmente seco, onde a gente tem uma bomba, não tem energia essa região, tem uma bomba, aqui a parte da solar partindo a bomba, enchendo os reservatórios, aqui não dá para ver, mas tem mais uma usina jogando bomba, jogando água pro campo, tá? É totalmente off-grid. Esse é o painelzinho do pivô de irrigação, aqui é o comando do pivô de irrigação, que a gente passa como se fosse uma tomada, né? Então a gente insere energia aí para o pivô de maneira completa. E por fim, eu quero dizer a importância que se tem aí para quem é vendedor, tá? É muito importante sonhar grande, né? Sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, vamos sonhar grande, tá? Tem bastante informação aí no meu Instagram. Eu agradeço a participação de todos e muito obrigado.